Olá, meu amigo, minha amiga da TV Novo Tempo e da internet que nos acompanha diariamente no Revivados por Sua Palavra. É muito bom estarmos juntos, você já sabe, tenho falado isso todos os dias, porque estamos aqui fazendo companhia, estudando a Palavra de Deus e ouvindo a voz do Senhor. Por isso é muito bom mesmo esse momento com Deus. Agora, eu lembro você de que não basta apenas me escutar ou escutar a outros apresentadores da TV Novo Tempo, Luiz Gonçalves, o pastor Arilton, outros pastores, porque por mais que a gente aprenda escutando essas pessoas, isso não deve substituir o programa de cada um dos apresentadores aqui da Novo Tempo, e apresentado na televisão ou na internet, não deve substituir a nossa comunhão com Deus. A gente precisa desenvolver um hábito de ouvir a voz de Deus, de ler a palavra, de buscar a Deus na primeira hora do dia. Tudo bem? Bem, vamos orar agora pedindo a sabedoria do Senhor para que Ele fale o nosso coração. E eu quero lembrá-lo de que você pode divulgar a palavra de Deus na internet utilizando a hashtag RPSP. Espalhe esperança, certamente você será usado por Deus. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez e agradecemos pela bênção do Senhor. Em o nome de Jesus, amém. Bem, vamos a Jeremias, capítulo 8. Este capítulo de Jeremias apresenta as calamidades dos judeus, tanto para os vivos quanto mortos. Aqui Deus condena a impenitência. O Senhor mostra, nesse capítulo, o seu juízo e também a situação do seu povo, que é deplorável. Infelizmente, Jeremias capítulo 8 é um capítulo triste, porque mostra a triste situação do povo que escolheu fazer o que é errado e por isso sofreu as terríveis consequências das suas escolhas. Neste contexto, alguns versos me impactaram ou me alertaram nesta manhã. Eu quero ler contigo alguns deles. Vamos começar com os versículos 1 e 2. A Bíblia diz assim: Naquele tempo, diz o Senhor, lançarão para fora de suas sepulturas os ossos dos reis e dos príncipes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas, os ossos dos habitantes de Jerusalém, espalhá-los-ão ao sol e à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado e a quem serviram e após quem, o sol e a lua, tinham ido, e a quem procuraram e diante de quem se prostraram. Não serão recolhidos, não serão sepultados, serão como o esterco sobre a face da terra. E o verso 3 ainda diz: escolherão antes a morte do que a vida, todos os que restarem desta raça malvada, que ficaram nos lugares para onde eu os dispersei, diz o Senhor dos Exércitos. Triste situação de um povo que poderia ter tido um destino melhor. Volto a dizer que tudo depende de nós. Deus está com suas mãos estendidas. Nós vamos aceitar? O verso 3, ele é um daqueles versos tristes da Bíblia que mostra um povo que escolheu a morte. Há dois caminhos diante de nós. Dois caminhos, sempre há dois caminhos. Por exemplo, em Josué capítulo 24, verso 15, nós lemos sobre esses dois caminhos. Vamos ler juntos lá? Josué, vamos deixar marcado aqui Jeremias, capítulo 8, e vamos lá para Josué, no capítulo 24. Josué você encontra logo depois do livro de Deuteronômio, e é o 6º livro da Bíblia, e a gente lê o seguinte, vamos lá, Josué 24, versos 14 e 15, diz a Bíblia: Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora, ou seja, jogai fora os deuses aos quais serviram vossos pais do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. E o texto continua dizendo no verso 15: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates,
aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué então diz assim: escolham hoje a quem vocês vão servir. Eu e minha casa já escolhemos. Nós vamos servir ao Senhor. A quem você irá escolher hoje? Jeremias 8, ele apresenta as consequências de um povo que decidiu, que escolheu afastar-se de Deus. O verso 6, por exemplo, ele diz o seguinte: eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: o que fiz eu? Olha que triste. Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Deus diz: eu escutei e ouvi. É que Deus está atento às nossas orações. E Ele nos dá a oportunidade para pedirmos perdão, para pedirmos ajuda. O texto diz: eu escutei, mas o povo não fala o que é reto. Somos nós que decidimos, volta a frisar, nós que decidimos andar pelos caminhos maus. Nesta manhã, neste dia, Deus nos chama para aprender por contraste. Vamos nós aprender? Vamos nós tomar a decisão correta? O versículo 8 diz: ninguém há que se arrependa. Ninguém há que se arrependa. Eu posso ver lágrimas nos olhos de Deus nessa frase. Cada vez que pecamos e não nos arrependemos, nós entristecemos o coração de Deus. Essa frase é quase um apelo de Deus, dizendo: por favor, arrependa-se do seu pecado, o meu prazer é perdoar. Se a gente vai lá, por exemplo, para Miqueias 7 e o versículo 19, não sei se você lembra, nós já lemos aqui outras vezes este capítulo, e eu vou ler outras vezes ainda. Eu gosto desse capítulo de Miqueias, capítulo 7, verso 19, que diz assim, o 18 ainda diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão da tua herança. E aí diz assim: o Senhor não retém a sua ira, porque Ele tem prazer na misericórdia e Ele torna a ter compaixão de nós. Deus tem prazer em perdoar, tem prazer na misericórdia. Mas no verso 8, há uma frase lá que diz assim: cada um corre a sua carreira. É o verso que nós acabamos de ler agora. Cada um corre a sua carreira. Nossa tendência é a autossuficiência. Vivemos como se Deus não existisse. Acordamos de manhã e não ligamos para Ele. E ele diz mais ainda, aqui no texto que nós acabamos de ler, né? Ele diz assim, usa esta expressão, que é a expressão: cada um corre a sua carreira como um cavalo. Eu penso que às vezes, quando nós não oramos, quando não lemos a Bíblia, quando não damos tempo para Deus, nós agimos como um cavalo. Um cavalo não lê, um cavalo não ouve a voz de Deus, ele segue os seus instintos, ele apenas faz o seu trabalho, seguindo aquilo que ele aprendeu a fazer. Seríamos nós, ou precisamos nós ser como cavalos? Também ele menciona a questão do cavalo e a guerra. A impetuosidade do cavalo de guerra é uma ilustração do povo que mergulha em sua condenação com avidez e com intencionalidade. Ainda quero destacar o verso 8, que eu estava mencionando antes. Era na sequência do capítulo de Jeremias, o capítulo 8 e o verso 6. Agora vamos ao verso 8, que diz: como, pois, dizeis, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas se converteu em mentira. Evidentemente, esse verso se refere especialmente aos sacerdotes e aos falsos profetas. Foram eles que se gabaram de ter um conhecimento e de ter a posse da lei, apesar da sua negligência. Mas aí diz o texto tem a frase: converteu em mentira, porque os falsos profetas, eles não desejavam as instruções de Jeremias, se consideravam sábios, acreditavam ser divinamente nomeados como professores do povo, mas transgrediam. Os sacerdotes também fizeram o povo transgredir, o povo errar, falsificavam os ensinamentos das Sagradas Escrituras. E quando nós olhamos para os nossos dias, por isso me chamou a atenção, hoje ainda há falsos profetas que ensinam erroneamente, né? Fazem comércio da religião, né? Ensinam aquilo que não está na Bíblia
Aliás, esse é um dos sinais da volta de Cristo. Se você ler em Mateus 24, verso 5, verso 24, vai ver que esse é um dos sinais. E aí, para terminar, eu quero mencionar o verso 12. O verso 12 diz: serão envergonhados porque cometem abominação, sem sentir vergonha. Para mim, esse texto fala do resultado do pecado, que é a cauterização da consciência. Os pecados não têm mais vergonha os pecadores não têm mais vergonha de fazer o que é errado. Eles não têm vergonha de mentir, não têm vergonha de roubar, não têm vergonha de adulterar, não têm vergonha de se expor a sua nudez. E por isso fracassarão. O verso 20 ainda diz assim, aqui: passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Para mim, esse é o lamento do fracasso, o grito da derrota, o lamento dos idiotas, desculpe a expressão. Só para entender, na Palestina, a safra de grãos começava por volta de abril. A colheita dos frutos, que ocorre por volta de agosto, setembro, ocorria nessa época. Então, quando as culturas de grãos se perdiam, ainda havia esperança de que haveria uma colheita de uvas, figos, azeitonas, etc. Para ajudar, no entanto, a estação da coleta de frutas era a última oportunidade que eles tinham. E depois não haveria libertação, seu destino era inevitável. Logo, meus amigos, muito em breve, Jesus voltará. A porta da graça será fechada. E então verá o último verão do mundo e com ele a última colheita. Logo se ouvirá dos lábios de milhares de pessoas, tomara que eu não esteja nesse grupo, porque depende de mim, mas milhares de pessoas que agora vivem complacentemente, novamente farão esse clamor de desespero: passou a oportunidade e nós não estamos salvos. Hoje é o dia de tomarmos a decisão. A pergunta é: o que você escolherá? Espero que você escolha ou faça a decisão correta. Eu quero orar por isso. Vamos orar, meu amigo, vamos orar, minha amiga, para que Deus nos dê sabedoria para tomarmos a decisão certa. Querido Pai, nos dê sabedoria e nos ajude para fazermos boas escolhas e seguirmos pelo caminho que o Senhor designou para nós. Oramos por isso, no nome poderoso de Jesus. Amém. Deus te abençoe, seja revivado pela palavra do Senhor.